O milagre que veio com a madrugada. Patrícia sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, criava sozinha o filho de 7, Lucas, enquanto trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público de São Paulo. O salário mal dava para o aluguel, a comida e as contas, mas ela nunca reclama. Deus dá jeito, dizia, mesmo quando o jeito demorava a aparecer. Mas havia algo que nem sua fé simples conseguia explicar. Há 3 meses, Patrícia acordava todas as manhãs com uma sensação terrível de inchaço no corpo. Não era visível, nenhum médico encontrava nada nos exames, mas a pressão era tão forte que parecia que seu corpo ia explodir. As pernas doíam como se tivessem sido esmagadas, as mãos formigavam, e uma fraqueza a deixava sem fôlego. Parece que estou cheia de água por dentro, descrevia aos médicos, que encolhiam os ombros e receitavam remédios para a ansiedade. Até que uma manhã, depois de mais uma noite mal dormida, Patrícia não conseguiu levantar da cama. O peso no peito era tão grande que ela pensou, desta vez, não vou conseguir. Lucas, assustado, chamou a vizinha, Dona Maria, que ajudou a levá-la ao pronto-socorro. Os exames, mais uma vez, não mostravam nada. É psicológico, disseram. Mas Patrícia sabia que não era. Algo a estava consumindo por dentro. Foi Dona Maria, uma senhora de cabelo branco sempre amarrado em um coque baixo, quem lhe falou da congregação cristã no Brasil. Lá eles oram, minha filha. E Deus ouve. Patrícia nunca tinha entrado numa igreja. Criada sem religião, só conhecia as missas de Natal pela televisão. Mas naquela tarde, quando a dor apertou de novo, ela se lembrou das palavras da vizinha. Não tenho nada a perder, pensou. No domingo seguinte, Patrícia entrou na pequena sala de cultos da CCB no bairro da Lapa. O prédio era simples, sem luxo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, um púlpito modesto. As irmãs usavam vestidos longos e lenços na cabeça, os irmãos, camisas abotoadas até o pescoço. Ninguém falava alto, ninguém ria em voz alta. Só se ouvia o murmúrio das orações antes do culto começar. Ela se sentou no fundo, envergonhada, com Lucas ao seu lado. O ancião, um homem de rosto sereno e voz firme, abriu a reunião com um hino. Sem instrumentos, só as vozes unidas: louvai ao Senhor, todos os povos, exaltai, ó, todas as nações. Patrícia sentiu algo estranho no peito. Não era dor. Era como se uma mão invisível apertasse seu coração, mas de um jeito bom. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou. Contou como Deus a livrara de uma doença nos rins. Outra falou da cura de uma enxaqueca que a atormentava há anos. Patrícia olhou para as próprias mãos, trêmulas. Será que aqui, pensou, mas não teve coragem de se levantar. No final do culto, o ancião anunciou: quem precisar de oração, venha à frente. Patrícia hesitou. Lucas puxou sua manga: mãe, vai. Ela se levantou, tremendo, e caminhou até o altar. Uma irmã de rosto bondoso a recebeu e perguntou: em que podemos orar por você, filha? Patrícia engoliu o choro e sussurrou: eu não aguento mais acordar assim. Parece que vou morrer. As mãos das irmãs se apoiaram em seus ombros. O ancião fez uma oração simples, mas cheia de autoridade: Senhor, tu conheces o corpo desta tua filha. Se há algo que os médicos não veem, tu vês. Toca nela, pela fé em teu nome. Patrícia fechou os olhos. Sentiu lágrimas escorrerem. E, pela primeira vez em meses, uma paz estranha invadiu seu peito. Naquela noite, Patrícia dormiu mais profundamente do que em semanas. Mas quando o despertador tocou às 5 da manhã, ela acordou com o coração disparado. Lá vem de novo, pensou, preparando-se para a dor. Esperou. 1 minuto. 2. Nada. Sentou-se na cama, confusa. Tocou as pernas. Nenhum inchaço. Respirou fundo. O peito não doía. Levantou-se, cautelosa, como se o chão pudesse sumir a qualquer momento. Mas seus pés tocaram o chão firmes. Correu para o banheiro, olhou-se no espelho. Seu rosto não estava inchado. As mãos, normais. Lucas, chamou, acordando o filho. Mãe, o que foi? Ele perguntou, esfregando os olhos. Patrícia o abraçou forte, chorando.
filho, eu estou boa. Eu estou boa. No domingo seguinte, Patrícia estava de pé no culto, dando seu testemunho. Sua voz tremia, mas as palavras saíam firmes. Eu não sabia o que era isso que me afligia. Os médicos não sabiam. Mas Deus sabia. E Ele me curou. Não foi com remédio, não foi com médico. Foi aqui, neste lugar, com a oração dos irmãos. O ancião sorriu e disse: assim é o nosso Deus. Ele não olha para a nossa aparência, nem para o que temos. Ele olha para o coração humilde que busca Ele. Depois do culto, muitas irmãs vieram abraçá-la. Uma delas, a irmã Clara, lhe falou: Patrícia, você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe. E Ele não vai te deixar. Aquelas palavras ecoaram dentro dela. Nos meses que se seguiram, Patrícia e Lucas passaram a frequentar a igreja todos os domingos. Ela foi batizada nas águas, em uma cerimônia simples e cheia de significado, onde o ancião a mergulhou nas águas dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saiu da água, sentiu como se um peso de anos tivesse sido tirado de suas costas. A vida não ficou fácil. O salário ainda era apertado, as contas continuavam chegando. Mas agora Patrícia tinha algo que não tinha antes, uma certeza. Toda vez que a preocupação vinha, ela se lembrava daquela manhã em que acordou curada. E orava. Uma vez, o ancião explicou: a fé não é a ausência de problemas. É a certeza de que, no meio deles, Deus está conosco. Patrícia guardou aquelas palavras. Hoje, quando alguém lhe pergunta como foi curada, ela responde: não foi magia. Foi Deus. E foi a fé dos irmãos que oraram por mim. Depois, sempre acrescenta: se você está sofrendo, vá até a congregação. Lá, você vai encontrar pessoas que não têm nada a oferecer além de oração. Mas oração, quando é de verdade, move o céu. E assim, entre hinos cantados à capela, cultos sem alarde e irmãos que se abraçam como família, Patrícia aprendeu a lição mais importante: Deus não precisa de muito para fazer milagres. Ele só precisa de um coração que creia. Patrícia nunca imaginou que sua história de cura se tornaria um farol para tantos outros. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, enquanto ajudava na limpeza da congregação, uma irmã chamada Marisa chegou chorando. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava internado há semanas com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. As esperanças estavam se esgotando. Patrícia reconheceu aquele desespero. Lembrou-se das noites em que também chorou, das orações que pareciam não ter resposta. Mas agora, ela tinha algo que não tinha antes, a certeza de que Deus ouve. Então, ela segurou as mãos de Marisa e disse: vamos orar juntas. Não como quem pede, mas como quem já sabe que Deus vai agir. Naquele mesmo dia, durante o culto, o pastor chamou os irmãos para um momento de intercessão. Patrícia e Marisa se ajoelharam no altar, cercadas por outras irmãs que também estenderam as mãos sobre elas. Não havia gritos, nem espetáculo. Só lágrimas, fé e um silêncio que parecia abrigar a presença de Deus. 3 dias depois, Marisa voltou à congregação com os olhos brilhando. Os médicos não entendiam, mas Lucas havia acordado daqueles dias de febre e dor como se nada tivesse acontecido. Os exames, que antes mostravam alterações graves, agora estavam normais. Eles disseram que foi uma melhora inexplicável, contou Marisa, segurando o filho no colo. Mas a gente sabe, não é, irmã Patrícia? A gente sabe quem fez isso. Patrícia sorriu, lembrando-se das palavras do ancião: a fé não é a ausência de problemas, é a certeza de que Deus está conosco. E ali, vendo aquele menino saudável, ela entendeu que Deus não só cura, como usa as pessoas mais simples para ser suas mãos. Com o tempo, Lucas cresceu e se tornou um jovem ativo na congregação. Sempre que podia, ele contava sua história. Eu não me lembro de quase nada daqueles dias, só de uma coisa: minha mãe diz que, enquanto eu estava doente, ela sonhou com um homem de roupa branca que colocou a mão na minha cabeça. Quando acordei, estava curado. E então, com a simplicidade das crianças, ele acrescentava: se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. A notícia da cura de Lucas se espalhou, e mais pessoas começaram a chegar à congregação em busca de esperança. Não eram multidões, não havia propagandas.
Eram pessoas comuns, trazidas por outras pessoas comuns, que tinham uma coisa em comum: a fé de que Deus ainda opera milagres. Patrícia, que antes era tímida, agora falava com uma convicção que vinha do fundo da alma. Muitos pensam que milagre é só coisa de antigo, de Bíblia. Mas eu vivo um milagre todos os dias. Cada manhã que acordo sem dor, cada sorriso do Lucas, cada irmão que chega aqui quebrado e sai renovado, isso é Deus agindo. E ele não mudou. Numa tarde de sábado, enquanto ajudava a organizar as cadeiras para o culto, Patrícia viu uma senhora idosa sendo ajudada a entrar na congregação. Seu rosto estava marcado pela tristeza, e seus passos, lentos. Alguém sussurrou que ela havia perdido o marido havia pouco tempo e não encontrava consolo. Patrícia se aproximou e, sem dizer nada, apenas a abraçou. Depois, sentou-se ao seu lado e começou a contar sua história. Não como quem dá um sermão, mas como quem oferece uma luz no fim do túnel. Eu também achei que minha dor nunca ia passar. Mas Deus não nos abandona. Às vezes, Ele não tira o que dói, mas Ele nos dá força para passar por isso. E aqui, nessa casa, a gente aprende que não está sozinho. A senhora ouviu em silêncio, e quando o culto começou, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Mas, pela primeira vez em meses, eram lágrimas de alívio. No final, enquanto os irmãos cantavam o último hino, ela se levantou e foi até o altar. Não para pedir, mas para agradecer. Porque, mesmo no luto, ela havia sentido algo que não sentia há muito tempo: paz. Anos se passaram, e a congregação continuou sendo aquele lugar simples, sem luxos, mas cheio de vidas transformadas. Patrícia, agora uma serva mais experiente, via com gratidão como Deus usava até as coisas mais pequenas para mostrar seu poder. Uma palavra no momento certo, um abraço apertado, uma oração sincera, tudo isso era semente de milagre. E ela sabia, não era a igreja de tijolos que fazia a diferença. Era a igreja de pessoas. Pessoas que, como ela, haviam descoberto que, quando a fé é verdadeira, até o impossível se curva. Porque Deus não precisa de muito. Só de um coração que creia. E de irmãos que, juntos, ousem dizer: Senhor, nós cremos. Ajuda a nossa incredulidade. Numa tarde de sábado, enquanto Patrícia ajudava a organizar as cadeiras no salão da congregação, uma jovem chamada Mariana entrou correndo, os olhos cheios de lágrimas. Ela não era membro, mas tinha ouvido falar daquele lugar onde Deus ainda faz milagres. Entre soluços, contou que seu filho de 3 anos, Lucas, estava no hospital com uma infecção grave. Os médicos já haviam dito que, se não houvesse melhora até a manhã seguinte, teriam que desligar os aparelhos. Patrícia não hesitou. Abraçou Mariana com força e, sem soltar suas mãos, começou a orar em voz alta, como se estivesse falando diretamente com Deus. Senhor, o Senhor conhece essa dor. O Senhor sabe o que é ser mãe. Não deixe essa criança ir embora. Dá mais uma chance, Pai. Nós cremos que o Senhor pode. Ao redor delas, outras irmãs se juntaram, unindo suas vozes em súplica. Naquela noite, a congregação inteira se reuniu em jejum e oração. Não havia grandes discursos, nem promessas vazias. Só corações quebrantados clamando pelo mesmo milagre. Algumas irmãs, que nem conheciam Mariana, choravam como se Lucas fosse seu próprio filho. Era assim naquele lugar, a dor de um era a dor de todos. No domingo de manhã, antes mesmo do culto começar, o celular de Patrícia tocou. Era Mariana, a voz trêmula, mas agora cheia de uma alegria que não cabia dentro dela. Irmã Patrícia, os médicos não entendem. A febre baixou de repente, os exames melhoraram. Eles disseram que é como se a infecção tivesse sumido da noite para o dia. Patrícia caiu de joelhos ali mesmo, no corredor da igreja, e as lágrimas escorreram sem controle. Mais um milagre. Mais uma vida que Deus tinha tocado através da fé daqueles que não desistiram de crer. Quando Mariana chegou ao culto com Lucas nos braços, a igreja inteira explodiu em louvor. O menino, ainda fraco mas sorrindo, foi passado de colo em colo entre as irmãs, como um símbolo vivo de que Deus ouve. E Patrícia, olhando aquele cenário, lembrou-se de quando ela mesma tinha entrado ali pela primeira vez, cheia de dúvidas e dor. Agora, via com seus próprios olhos, a mesma fé que a tinha sustentado estava transformando outras vidas.
Naquela semana, Mariana e seu marido começaram a frequentar a congregação. Não por obrigação, mas porque, como ela mesma disse, aqui eu senti que Deus não é só uma ideia. Ele é real. E ele se importa. E assim, como acontecia há anos naquele lugar simples, mais uma família encontrava não só um milagre, mas um lar. Porque na congregação, os milagres não eram apenas curas ou livramentos que, embora fossem muitos, o maior milagre era ver pessoas, antes sozinhas e desanimadas, descobrirem que tinham uma família. Uma família que orava juntas, chorava juntas e, acima de tudo, cria juntas. E isso, Patrícia sabia, era a maior prova de que Deus ainda age. Não com trovões e espetáculos, mas no silêncio de um abraço, na sinceridade de uma oração e na fé de quem, mesmo sem ver, continua crendo. Mariana e seu marido, João, não imaginavam como aquela decisão mudaria tudo. Nos primeiros cultos, eles ficavam no fundo, observando tudo com certo receio. Mas não demorou para que os irmãos os envolvessem com carinho. A irmã Cláudia, uma das obreiras, sentou ao lado deles no segundo domingo e, com um sorriso sincero, perguntou: "Como vocês chegaram até aqui?" Mariana, com os olhos úmidos, contou um pouco da luta deles, e as noites sem dormir, as contas que não fechavam, a sensação de que estavam afundando. Cláudia não deu conselhos vazios. Apenas apertou a mão dela e disse: "Deus já está trabalhando nisso. Você vai ver." E eles viram. Naquela mesma semana, João, que estava desempregado há meses, recebeu uma ligação de um antigo colega de trabalho. A empresa onde ele tinha sido demitido estava passando por uma reestruturação e, por uma coincidência que só poderia ser divina, precisavam exatamente de alguém com a experiência dele. O salário não era alto, mas era o suficiente para começarem a respirar aliviados. Mariana chorou quando João lhe contou, e os dois caíram de joelhos no chão da sala, agradecendo. Mas o milagre não parou por aí. No culto seguinte, o pastor falou sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem impossíveis. E, como se fosse um sinal, no final da pregação, ele chamou todos que precisavam de um milagre financeiro para se levantarem. Mariana hesitou, mas João segurou sua mão e os dois se levantaram, tremendo. O pastor orou por eles, e os irmãos ao redor estenderam as mãos, repetindo: "Deus vai suprir, irmãos. Ele é fiel." Na saída, um casal que eles mal conheciam, o irmão Carlos e a irmã Ana, se aproximou. "Nós não sabemos a situação de vocês, mas Deus colocou no nosso coração ajudar", disse Ana, entregando um envelope. Dentro, havia um valor que cobria exatamente as dívidas mais urgentes que eles tinham. "Não é de nós, é do Senhor", completou Carlos, com os olhos brilhando. Mariana não conseguia acreditar. Como eles sabiam? Ela perguntou a João, ainda chocada. João apenas balançou a cabeça, sorrindo: "Deus sabe. E ele usa as pessoas certas na hora certa." Os dias foram passando, e a vida deles começou a mudar de uma forma que só quem vive pode entender. Não era que os problemas tinham sumido, as contas ainda apertavam, as preocupações ainda vinham, mas agora eles tinham algo que não tinham antes: paz. Uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de saber que não estavam sozinhos. Que tinham uma família na igreja que torcia por eles, que orava por eles, que os abraçava sem julgar. Um domingo, durante o culto de jovens, Mariana sentiu algo diferente. Enquanto o coro cantava "Deus é fiel, Ele não falha", ela sentiu uma presença tão forte que suas pernas tremiam. Era como se Deus estivesse ali, bem ao seu lado, dizendo: "Eu nunca te abandonei." Ela começou a chorar, e as irmãs ao redor a abraçaram, orando com ela. Naquele momento, Mariana entregou de vez seu coração. Não era mais uma visitante, não era mais uma pessoa que só acreditava em Deus. Ela o conhecia. E isso fez toda a diferença. João, que sempre tinha sido mais reservado, também foi transformado. Ele começou a participar dos cultos de homens e, aos poucos, foi se abrindo. Uma noite, depois de um testemunho forte de um irmão que superou o vício em álcool, João se levantou e, com a voz embargada, contou sua própria história, como o desespero quase o levou a fazer coisas erradas, como a vergonha o impedia de pedir ajuda. Mas ali, na frente daqueles homens que o olhavam com respeito e não com julgamento, ele sentiu uma liberdade que nunca tinha experimentado. "Eu pensei que era fraco por não conseguir resolver tudo sozinho", ele disse.
Mas hoje eu sei que a força não é carregar o mundo nas costas. É saber que tem alguém que carrega a gente. Aplausos e glórias a Deus encheram o salão. O pastor se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Isso aqui é igreja, meu irmão. Não é lugar de perfeitos, é lugar de pessoas que precisam de Deus. E Ele está aqui. Com o tempo, Mariana e João começaram a servir. Ela na escola bíblica das crianças, ele ajudando na manutenção do templo. Não eram tarefas grandiosas, mas faziam com amor, porque sabiam que ali, até um copo d'água dado em nome de Jesus tinha valor. Um ano depois daquela primeira visita, eles estavam no culto de ação de graças. O pastor chamou todos que tinham recebido um milagre naquele ano para darem seu testemunho. Quando chegou a vez deles, Mariana, com o filhozinho no colo, que sim, Deus tinha abençoado eles com uma gravidez depois de anos de espera, subiu ao púlpito com João. Nós viemos aqui quebrados, ela começou, com a voz trêmula. Pensávamos que não tinha mais jeito. Mas Deus não só nos deu um milagre. Ele nos deu uma família. Uma família que não desiste da gente. Uma família que mostra o amor dele todos os dias. João completou: se alguém aqui está passando por algo que parece sem saída, eu digo, vem para Jesus. Não é religião, não é obrigação. É vida. É paz. É saber que, não importa o que aconteça, você não está sozinho. O templo explodiu em glórias. Havia pessoas chorando, outras levantando as mãos, muitas se aproximando deles depois para pedir oração. Porque aquele era o poder da congregação, não eram palavras bonitas ou promessas vazias. Era a prova viva de que Deus ainda muda histórias. Que Ele ainda toca corações. Que, onde há fé, até o impossível se torna possível. E assim, como acontecia há tantos anos naquele lugar, mais uma família descobria que milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todos os dias, nas vidas daqueles que creem. E que a maior bênção não é só receber, mas fazer parte de algo maior, de uma igreja que, mesmo simples, é poderosa porque nela, Deus está presente. O milagre completo. Naquela noite, enquanto a congregação ainda celebrava, o menino que há meses lutava contra uma doença considerada incurável pela medicina levantou-se do banco onde estava sentado, fraco, mas com os olhos brilhando. Sua mãe, que o carregara nos braços até ali, soluçou ao vê-lo dar os primeiros passos sozinho, como se uma força invisível o sustentasse. Os exames que chegariam na semana seguinte confirmariam o impossível, não havia mais vestígios da enfermidade. Os médicos, atonitos, chamariam de a remissão espontânea. Mas ali, entre aquelas paredes humildes, todos sabiam a verdade: Deus havia tocado o que os homens desistiram de curar. Anos depois, aquele menino, agora um jovem, voltaria ao mesmo templo, não como um beneficiado, mas como um servo. Trazia consigo outras famílias quebrantadas, repetindo as mesmas palavras que um dia ouvirá: não é religião, não é obrigação. É vida. Porque o verdadeiro milagre não era apenas a cura do corpo, mas a transformação de uma dor em propósito, de um desespero em esperança contagiante. A reflexão que fica. Milagres não são apenas os momentos em que o céu rasga o natural, são as mãos que se estendem quando tudo desaba, a fé que persiste quando a lógica diz a não, a igreja que se torna lar para os perdidos. Deus não escolhe templos suntuosos ou pessoas perfeitas, Ele age onde há corações dispostos a acreditar além do que veem. A lição. A vida nos ensina que as maiores batalhas não são vencidas pela força, mas pela rendição, entregar o controle àquele que faz do impossível um testemunho. E quando você menos espera, descobre que o milagre não estava só em receber a bênção, mas em se tornar parte dela para outros. Porque a fé verdadeira não se guarda, ela se vive, se compartilha e, assim, multiplica. E assim, como um rio que nunca seca, a congregação seguia não por causa de paredes ou rituais, mas porque ali, entre lágrimas e sorrisos, Deus ainda escrevia histórias. E a melhor parte? A sua pode ser a próxima.